A escolha do perfil pode ser algo desafiador para algumas pessoas que entram na jornada da adoção. Mas hoje eu trouxe alguns pontos que você precisa levar em conta nesta etapa do processo. Para muitas pessoas que descobrem que no processo de adoção elas precisam escolher um perfil da criança ou preencher aquela ficha cheia de campos que elas nem imaginavam ter, elas tomam um susto, se sentem como se estivessem escolhendo uma mercadoria. Algumas pessoas acham que escolher o perfil, se você está adotando, é algo que não deveria ter. Ou você quer adotar e recebe a criança que chega. Se a gente pensa por esse lado, a gente está colocando a quem escolhe a adoção, né, para ser via de parentalidade, que deve receber o que quiser, qualquer coisa que esteja disponível. E aí sim a gente coloca, talvez, essa criança num lugar de mercadoria doada, digamos assim. Outras pessoas dizem que se fosse filho biológico eu não teria que escolher nada. Realmente não tem como escolher nada. Mas por que eu digo que a escolha do perfil é algo muito importante? As crianças que estão institucionalizadas, elas estão lá por uma medida protetiva, de cuidado. Elas estão sob responsabilidade do Estado. E o mínimo que o Estado pode fazer é garantir que elas encontrem uma família que elas vão ser bem acolhidas. Elas já passaram por muitas coisas e precisam de famílias que as recebam como elas merecem ser recebidas, que desejem elas com a idade que elas têm, com o histórico que elas tiveram e que possam cuidar e amar essas crianças. Então, escolher um perfil é entender e limitar muitas vezes para aquilo que você dá conta. Então, o primeiro ponto que você deve levar em conta na escolha, no preenchimento desse perfil é: o que é que você deseja viver com essa criança? Num processo de gestação biológica, isso não precisa ser pensado, porque, teoricamente, essa criança vai precisar passar por todas as fases nessa família. Mas na adoção, não. Na adoção, você pode entender e saber, né, com seu autoconhecimento, com sua história de vida, o que é que você deseja passar com aquela criança. Eu quero viver a fase da troca de fraldas, eu quero viver a fase da amamentação, eu quero viver a fase do andar, eu quero ouvir a primeira palavra, eu não quero perder a vida escolar. Não, eu já quero uma criança que brinque, jogue comigo e que faça uma interação maior. Então, isso é um primeiro ponto. O que eu desejo viver, tá? O que eu quero passar com essa criança? Um outro ponto importante é o que eu não desejo viver. Sim, é muito importante colocar o que você não deseja viver, porque eu percebo que tem algumas pessoas que dizem: eu não quero ter aquela fase do recém-nascido, eu não quero ter que trocar fralda, eu não quero ter que fazer determinada coisa. Só que no perfil coloca de 0 a 6. É tão automático colocar de 0 que talvez não tenha tido tempo para refletir ou pensar sobre o que você não deseja. Então, se você não deseja essa fase de mais dependência da criança fisicamente falando, você precisa limitar esse perfil para frente e não começar do 0. Tendo esses dois pontos, o que você deseja viver e o que você não deseja viver, você já chegou aí mais ou menos no intervalo de idade que é possível para você. Mas aí dentro desse intervalo você pode pensar: dessas coisas que estão aqui, que eu enumerei, que eu quero viver e o que eu não quero viver, quais delas eu não abro mão? Eu não abro mão de acompanhar a vida escolar, o início da vida escolar da criança. Eu não abro mão de ver a primeira palavra, né? De ouvir, acompanhar aí essa alfabetização, essa primeira palavra. Eu não abro mão de ver essa criança andar. Tudo isso vão ser pontos que vão nortear aí qual é a idade da criança que entra nesse perfil. Antes de seguir com os outros pontos, eu quero fazer um adendo importante aqui, um alerta. Para você entender dessas idades, é preciso entender do desenvolvimento infantil, porque não adianta você querer
que a criança que a criança ande sem saber exatamente onde é ali que ela começa e onde é que ela tem que ter finalizado esse andar. Então, entender de desenvolvimento infantil é muito importante para que vocês consigam fazer um perfil muito mais próximo do que vocês desejam e dão conta. E além de estudar desenvolvimento, vocês também precisam entender quais são os traumas e as consequências deles que podem afetar essas crianças em diversas fases. Dentro disso, um outro ponto que você pode levar em conta é: quais são suas condições físicas, financeiras, materiais e psicológicas para lidar com o que você escolheu. E por que eu falo isso? É importante porque algumas pessoas pensam: eu quero ter 3 filhos. Eu sempre pensei em ter muitos filhos. Qual é? Eita. Mas muitas vezes não leve em conta o que isso vai onerar no financeiro, na conta financeira. E sim, é preciso fazer essa conta. Aquela máxima de que onde come um, come dois, pode até ser, mas talvez onde estude um, não estude dois. Talvez onde um tenha acesso à saúde, o outro possa não ter o acesso àquele plano também. Tudo isso custa, então o planejamento financeiro é importante. Então, se você deseja ter 2 filhos, 3 filhos, saiba quanto isso vai custar no seu orçamento doméstico, no orçamento de escola, no orçamento de saúde, de alimentação. Então, isso é muito importante. Quais suas condições físicas, inclusive, para lidar com o que você escolheu? E quando eu falo condições físicas, eu não estou falando só da idade de uma criança que demanda um esforço físico, mas eu estou falando disso também ao longo do tempo. Cuidar de 2 crianças é um trabalho exaustivo. E o quanto que você está preparado para isso? O quanto que isso vai pesar na sua vida diária? Seria melhor, então, eu ter 2 filhos em tempos diferentes? 2 filhos de vez? Se eu tiver filhos com diferenças de idade muito grande, qual esforço vai demandar de mim para essas demandas diferentes que eles terão? E um com 3 anos, outro com 8 anos. São demandas totalmente diferentes. Então, o quanto eu estou preparado ou preparada para isso? Quais são as condições emocionais que eu tenho para lidar com os diversos obstáculos que possam aparecer nesse processo de adaptação, de aproximação, inclusive no processo de convivência em si com essas crianças ao longo dos anos, sendo abrigo emocional para que elas possam restaurar esse desenvolvimento e reduzir as consequências aí dos possíveis traumas que ela tenha vivido. E mais do que nunca, se essa criança for uma criança com alguma deficiência, com alguma neurodiversidade e que precise de uma atenção maior, ela vai precisar que você redobre a atenção sobre esses aspectos, principalmente os financeiros e os físicos, porque ela vai precisar de diversas terapias, ela vai precisar de diversas saídas para que se leve ela para acompanhamento e tal, e isso também precisa ser levado em conta, porque essa criança, se ela sai da instituição, a gente precisa garantir que ela vai ser bem tratada. Aline, eu preciso garantir que eu tenha o melhor plano de saúde do mundo? Não. Mas garantir pelo menos que ela tenha acesso ao que ela precisa, acesso ao tratamento que ela precisa, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde que você tem, seja pela sua disposição e disponibilidade de cuidar do que ela tem, do que ela precisa, para que ela tenha a vida mais funcional possível. Se você está adotando em casal e está aí pensando sobre todos esses pontos, é importante também pensar: eu estou abrindo mão de quê? Qual o meu desejo, né? Do que eu desejo que eu estou abrindo mão? Isso que eu estou abrindo mão é algo que é muito, muito, muito importante para mim. Por isso aquela pergunta lá no início, né? Do que você não abre mão? Porque para chegar nessa pergunta e você ter consciência de que se nesse acerto do casal você abriu mão de algo muito importante. Por que esse ponto muito necessário de se discutir? Porque a chance de que quando essa criança chegue, você o tempo todo olhe para ela e ela seja um ponto de lembrança do que você deixou de viver
é muito grande. Então, verificar isso, pensar nisso antes dessa criança chegar é um ponto, né, que é preciso considerar. Se você está adotando alguma criança com deficiência, entenda sobre a deficiência dela, busque saber, busque quais são os tratamentos que ela precisa, o que é que você pode oferecer, quais os graus que se tem, por exemplo, autismo, você tem um grau leve, um grau médio, um grau mais pesado, com alguns comprometimentos. Deficiência cognitiva, ela pode também ter seus graus leves que não comprometam a funcionalidade, né, dessa criança ao longo da vida, e outras neurodiversidades ou algumas pequenas deficiências que você também precisa analisar quais são os cuidados necessários para isso. Mas entender também que muitas dessas neurodiversidades, né, dessas crianças atípicas, como são chamadas, podem ser diagnósticos errados. E por que eu falo isso? Porque muitas consequências de trauma são confundidas com transtornos psicológicos. Então, uma reavaliação assim que a criança chega é algo que eu sempre indico para os pais que me procuram aí na orientação. Com todos esses pontos, você provavelmente vai ter mais facilidade de preencher esse perfil, inclusive com mais responsabilidade e entendendo ali o que é que você está colocando. Um aviso importante: jamais, em hipótese alguma, amplie esse perfil para que a fila da adoção ande mais rápido ou o seu filho chegue o quanto antes. A ampliação do perfil precisa ser feita com a maior responsabilidade possível. Se você acha que esse vídeo foi importante para você, te ajudou de alguma forma, compartilha ele nos seus grupos de adoção, envia para quem você sabe que está nessa etapa do processo, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo do canal Mundo da Adoção. Um beijo e até a próxima!